Salve, galerinha! Muito bom dia para quem está assistindo agora às 8 horas da manhã. Mas para quem está assistindo em qualquer outro horário, salve, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. O tema de hoje, para variar, é um tema sempre bastante provocativo, mas antes de eu ir para o tema, vamos fazer um combinado? Eu trago conteúdo, vocês refletem, interagem, pensam sobre ele, transformam suas vidas através do meu conteúdo, mas você, em contrapartida, você colabora com o canal, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente se inscrevendo. Fechado? No meu compromisso constante de estar perto de vocês, eu estou aqui hoje em Aracaju, estou no hotel, estou aqui no saguão do hotel gravando para vocês assistirem. Eu tenho certeza que o meu sacrifício que eu faço, o meu compromisso que eu faço, vai ser recompensado por ter cada um de vocês dando valor e participando ativamente do que eu faço aqui com vocês, por vocês e para vocês. Fechado? Então, hoje, direto de Aracaju City, capital de Sergipe, eu vou trazer para vocês o seguinte tema. Olha só. Você não perde de uma vez, você se perde aos poucos. Vamos lá, vamos entender isso daqui de uma forma muito mais abrangente. Os grandes acontecimentos, na verdade, não, vamos tirar o grande. Os acontecimentos que mudam a nossa vida, nem sempre eles começam grande. Às vezes, a maioria dos acontecimentos que transformam a nossa vida para pior, eles acontecem pequenos. Eles são, às vezes, até imperceptíveis a olho nu. São pequenas variações de pressão e temperatura, são pequenas variações de comportamento e de atitude, são pequenas variações de visão e mentalidade, são pequenos atos, pequenos gestos, que faz com que você vá se perdendo aos poucos. Aos poucos você vai abrindo mão daquela sua essência, aos poucos você vai abrindo mão da sua natureza, aos poucos você vai abrindo mão do que é importante, aos poucos você vai se transformando em um ser que depois você tem muita dificuldade de se reconhecer naquele produto final. Então, muitas vezes você fica muito preocupado com as coisas grandes, com as coisas gigantes, pensando que são elas que são o seu bicho-papão, e não são. São as pequenas coisas, aquelas coisas que você negligencia no dia a dia, mas que você acha que é irrelevante. Deixa eu falar uma parada para vocês. Não existe nada irrelevante. Tudo tem um alto nível, um alto grau de relevância. Então o que acontece? A gente vai se perdendo de uma maneira muito simples. Por exemplo, num casamento. Num casamento, casais se perdem? Se perdem. Mas eles não se perdem necessariamente na traição. Ah, fulano saiu com fulano, fulana saiu com fulano. Não se perde necessariamente na traição. Se perdem em pequenas coisas que vão deixando de acontecer ao longo do dia a dia. Eles deixam de se beijar, de dar aquele cumprimento do beijinho, eles deixam de se abraçar, eles deixam de ser cúmplices, eles deixam de cuidar do detalhe, eles deixam de se preocupar com o dia do outro, eles deixam de se importar com o que o outro gosta quando está no mercado, quando está na rua. Deixa de fazer pequenos gestos, mas esses pequenos gestos fazem com que um vá se perdendo do outro. E quando os dois vêm, estão numa distância tão grande que a traição ela não acontece como sendo o evento, mas como sendo uma reação, uma consequência de pequenos eventos que foram negligenciados. Então vai se perdendo aos poucos e quando vê, se perdeu num nível que ninguém reconhece um ao outro. Então note que eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão para que vocês pensem o seguinte: quais são os pequenos gestos? Quais são os pequenos atos? Quais são os pequenos comportamentos? Quais são as pequenas coisas que hoje você está se desconectando
que hoje você está desconectado e que está fazendo com que dia após dia você esteja se afastando e se perdendo de você mesmo. Quais são esses pequenos gestos? Quais são aquelas pequenas coisas que você está simplesmente ignorando, relevando? Ah, hoje eu não fiz, aí amanhã eu também não fiz, aí no outro dia também não fiz. Quando você vê, você passou semanas, dias, quando não meses, repetindo o ato de não fazer. Então, quando você vê aquela coisinha que lá atrás, lá no primeiro dia, foi insignificante, lá no 100º dia, é uma coisa muito difícil de ser feita. É uma coisa muito difícil de ser contornada. É uma coisa muito difícil de ser trazido de volta. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Desde o casamento, agora vou dar da academia. Você está ali malhando, uma frequência bacana. Aí você não vai um dia, por uma desculpa, por uma justificativa qualquer. Aí você não vai o segundo dia, por outra desculpa ou justificativa qualquer. Um pequeno gesto, uma pequena ação que deixou de acontecer. Um dia sem ir para a academia não mata. Você já se disse isso? Um dia sem ir para a academia não mata. Mas e 2 dias? Mas e 3 dias? Mas em uma semana? Mas em um mês? Quando você vê, voltar para a academia é um desafio que você não consegue muitas vezes transpor. E quando você vê, você já está 3, 4 meses fora da academia, já cancelou porque você está com aquele sentimento que eu estou pagando para não usar. E aí quando você vê, você está voltando para aquele peso, para aquelas medidas, para aquela alimentação, porque você se desconectou da academia, que se desconectou da dieta, que se desconectou do hábito, que se desconectou da saúde, que já está no dane-se, agora tanto faz, quando eu voltar retomo tudo. Percebe? Percebe? Se perdeu numa coisa pequena, mas essa coisa pequena vai se acumulando, vai se aglutinando e ela vai se tornando uma grande coisa, um grande hábito negativo. Então, a sua derrota que você tem não é para um grande inimigo, não é para aquela coisa que você acha que tem um poder devastador. Não, a sua derrota, na maioria das vezes, acontece no micro, acontece no pequeno detalhe, que você negligencia ele por ele ser pequeno. Não vamos esquecer que um vírus é microscópico, que uma bactéria é microscópica, imperceptível completamente a olho nu. E não é percebido, inclusive, por qualquer tipo de microscópio, muitas vezes. Mas essa pequena bactéria, esse pequeno vírus, ele vai se multiplicar. Ele vai se multiplicar a ponto que ele possa ser percebido a olho nu. Não talvez o próprio vírus e a colônia dele, mas vai ser percebido no estrago que ele vai causar no seu corpo. Com manchas, com a cara batida, com seu corpo moído e etc. Então, estou querendo trazer para vocês um olhar atento no detalhe, um olhar atento nas coisas que você muitas vezes negligencia, não dá devida atenção e quando você vê, você está fraco demais para poder reagir àquilo. O meu papel aqui com vocês é o tempo inteiro estar confrontando, estar trazendo vocês para um comportamento, uma atitude que te mantenha 100% do tempo conectado com aquilo que é importante para você, com aquilo que vai efetivamente transformar a sua vida. Porque eu sei, não precisa me falar, eu sei que a luta que você trava é uma luta muito dura, porque você está lutando às vezes contra a sua natureza, você 100% das vezes está lutando contra um comportamento, você na maioria das vezes está lutando contra o meio, você está lutando contra a sua falta de resultado, você está lutando contra várias coisas. Então nessa sua luta que você trava, você termina ficando cansado e você vai largando de mão os pequenos detalhes. Você vai largando de mão, sem dar devida importância a ele, mas tudo tem valor, mas tudo tem importância. Deixa eu falar uma coisa, você tem valor, você tem importância.
Você tem valor, tem importância para mim, e eu não sei quem você é, mas eu estou aqui por você. Você tem valor e importância para as pessoas da sua casa, da sua família, que sabem exatamente quem você é e que, mesmo que não entenda o caminho que você escolheu, te apoia a ter sucesso. Talvez ela não reconheça que sucesso esteja no caminho que você escolheu, mas ela apoia que você tenha sucesso. Então, para que você tenha o apoio incondicional dessas pessoas, você só precisa ter o quê? Sucesso. Tenha sucesso e o apoio incondicional dessa galera vai vir. Vai vir fácil, porque ela te apoia a ter sucesso. Agora, por ignorância, não te apoia no caminho. E aí você vai fazendo, sabe o quê? Você vai fazendo o que a gente já conversou por aqui, você vai fazendo o que agrada às outras pessoas. Olha que coisa, você não está tendo um comportamento de querer me agradar. Deixa eu agradar o André, vou agradar o André fazendo o que eu preciso fazer. Eu vou agradar o André tendo o comportamento que eu preciso ter. Eu vou agradar o André correspondendo ao que ele me entrega. Você não tem uma preocupação de me agradar. E se você me agradasse, você estaria muito possivelmente tendo uma atitude e um comportamento que agradaria a você, ao seu sonho, ao seu projeto de crescer. Mas você faz uma questão imensa de agradar outras pessoas que no final do dia, quando você as agrada, você se desagrada. Percebe isso, entende isso, alcança isso. Então, pessoal, eu tô aqui num papel de despertar você. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você quer ser despertado? Você está disposto, sabe aquela parada de Morfeu em Matrix? A pílula azul, a pílula vermelha, uma te mantém onde você está, a outra te acorda, te desperta para a realidade? Alguns de vocês estão evitando tomar a pílula que te desperta para a realidade. Alguns de vocês estão querendo ficar adormecido dentro desse sonho, dentro desse pesadelo que você está vivendo e que você acha isso simplesmente normal. Mas não é normal. Não é porque muita gente vive isso, não é porque a maioria vive isso que é normal. Eu adoro uma frase do Paulo Vieira que eu ouvi, que ele diz como é que é, André? Ele fala, é comum, mas não quer dizer que seja normal. O fracasso é comum, não quer dizer que seja normal. Você se anular para agradar outras pessoas é muito comum, mas não quer dizer que seja normal. Você se desviar aos poucos, com pequenos gestos, daquilo que é importante para você, é muito comum, mas não quer dizer que seja normal. Você tem que entender que o que é comum, muito provavelmente, é uma coisa anormal. Porque o comum, o que está no senso comum das pessoas, são as coisas fáceis. O que está no senso comum das pessoas é abrir mão. O que está no senso comum das pessoas é negligenciar sua vida, seus sonhos, seus objetivos. O que está no senso comum da humanidade é não se importar com as coisas pequenas. Não dá importância para elas, achando que elas são irrelevantes. Mas não quer dizer que tudo isso que é comum necessariamente seja normal. Ou se for normal, aí é que está um ponto interessante. Se for normal, você tem que parar e pensar o seguinte: isso é normal para todos ou isso é normal no meu meio? Isso é normal para a humanidade ou isso é normal no ambiente que eu ando? Será que fracassar é normal no ambiente que o Flávio anda, de empresários? Será que fracassar é normal num grupo de atletas que vai para as Olimpíadas? Será que fracassar é normal para os alunos que passam no top 10 de um vestibular concorrido? Será que fracassar é normal para esses grupos de pessoas? Não.
naquele meio fracassar, além de não ser normal, é inaceitável. Então, se você está em um local que agir da maneira como você age é normal, e você ter essa percepção de normalidade em relação a isso, então significa dizer que necessariamente você está no ambiente errado. Você está no ambiente que te diminui. Você está no ambiente que faz com que a sua percepção e a sua sensibilidade seja perdida, seja alterada. Sacou? Então, eu quero que hoje que você está assistindo, esse vídeo está sendo gravado para ser postado no dia de sábado. Eu quero que hoje você não torne normal um comportamento aonde você se perde aos poucos, a tal ponto que depois você não consegue se achar e identificar quem você é. Eu quero que hoje você tome decisões radicais de romper com um tipo de comportamento que te joga para trás dentro da sua vida. Eu tive um dado que foi trazido a mim pela Letícia no dia de hoje, que de 100 e poucas pessoas, deixa eu ver o dado aqui exato, tá? Vou ver o dado exato para não falar besteira aqui para vocês. E depois vocês me acusarem, André tá espalhando fake news, André é desses, André espalha fake news, né? Ai, caramba, não tô com a internet aqui no computador. Não vou conseguir pegar esse dado para vocês aqui agora. Mas era um dado que mais ou menos o seguinte: 20% das pessoas, de vocês, 20% de vocês que estão firmes e fortes aqui no TEV, apenas 20% produziu nos últimos 30 dias. E o que é que está acontecendo com os outros 80%? O que é que está acontecendo com os outros 80% que estão aqui todos os dias? Aonde é que você está tropeçando? Quais são os pequenos comportamentos, os pequenos detalhes que você está negligenciando e que está fazendo com que você, mesmo você aqui, sendo frequente, sendo assíduo, você ainda esteja nesse campo, nesse lugar ordinário de uma pessoa que não fez o extraordinário? Eu quero te desafiar a que você que respondeu aquela pesquisa sobre se você fez uma matrícula nos últimos 30 dias, eu quero desafiar você a quebrar isso. Eu te desafio, eu olho aqui nos seus olhos e eu te desafio. O que está faltando para você tomar a decisão de fazer uma matrícula? Deixa eu falar, essa sua única venda que eu estou te desafiando a você ter, ela não vai acontecer, ela será fruto de uma decisão. E eu estou te desafiando sim a você tirar seu nome daquela pesquisa do total de pessoas que não fez nenhuma nos últimos 30 dias. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. O que é que está faltando para você dar aquele tapa na mesa e dizer: chega, basta, eu não aceito mais isso, eu não tolero mais ausência de resultado? O que é que está faltando para você? Me fale, o que está faltando para você? Eu quero entender, eu preciso entender. Eu tenho uma certeza, não está faltando nada de mim. Eu tenho outra certeza, não está faltando nada da Letícia. Talvez alguns de vocês me digam: nossa, André, mas está faltando do meu líder. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, baixinho, falando no seu ouvido. Você é gêmeo siamês do seu líder? É? Você nasceu grudado? Você só vai ter sucesso se ele permitir que você tenha? Você só vai ter sucesso se ele se comportar para você ter? Não, você não é gêmeo siamês do seu líder se ele estiver falhando com você. Se ele estiver falhando, porque eu tenho certeza que muitos estão com um líder forte, ativo, querendo que você acerte, e quem está falhando é você. Quem está falhando é você. Você é a variável que está faltando na nossa equação. A gente está somando, a gente está multiplicando, a gente está exponenciando
mas está faltando a variável você. Eu estou te convidando para hoje, para nesse final de semana, você deixar de ser a variável que está faltando. Abandone essa ideia de você ser a variável que está faltando. Eu te desafio a você não ser a variável que está faltando. Porque não podemos esquecer de que ninguém se perde necessariamente em uma coisa só. Você se perde em várias coisas. Você não se perde necessariamente em uma coisa grande, você se perde em coisas pequenas. Você se perde em várias coisas, porque isso é fruto de um comportamento. Um comportamento que não acontece só em um campo da sua vida, um comportamento que acontece em vários campos, que se multiplica como se fosse uma bactéria, aonde quer que a sua mão toque, você está contaminando o ambiente, porque o seu comportamento está sendo levado ao extremo para todos os cantos, para todos os lugares, de todas as formas. É você que está fazendo isso. Então lembre-se, quem se perde, não se perde de uma vez só, ela vai se perdendo aos poucos. Grave essa frase. Quem se perde, não se perde de uma vez só. Essa pessoa se perde aos poucos. Só que esse pouco em pouco que você vai se perdendo faz com que no final de um processo seja muita coisa que foi perdida. Então, semana que vem teremos resort. Semanas que vem teremos uma elite que vai estar no resort. Semana que vem teremos um evento onde você que está zerado não estará. Mas qual é o seu troféu? Eu te pergunto, você vai terminar essa temporada sem o seu troféu? O seu troféu é você arrancar de você o estou zerado. É você arrancar de você o eu não fiz nada. É você arrancar de você o que te coloca nesse lugar tão ruim, tão desconfortável. Eu sei que é desconfortável esse lugar que você está. Eu sei, inclusive, que de sã consciência é um lugar que você não gostaria de estar. Mas eu também sei que é um lugar que você só está porque, na prática, as suas ações te colocam aí. Então você precisa mudar suas ações. Você precisa mudar suas práticas. Você precisa mudar aquilo que você está fazendo. E aí? Estamos juntos nessa? E aí? Você aceita o meu convite para que você conquiste o seu troféu? O seu troféu é debutar? Vamos debutar? O seu troféu é fechar sua segunda matrícula? Vamos fechar a segunda matrícula? O seu troféu é fechar o seu primeiro terço? Vamos fechar o primeiro terço? O seu troféu é fechar a estrela? Massa, vamos fechar a estrela? O seu papel é terminar essa temporada blue? Bora ser blue? É ser gold? Pô, bora ser gold. Não interessa qual seja o momento que você esteja vivendo. O que eu quero é que você conquiste o seu troféu. Todo troféu é válido. Todo troféu é lindo. Todo troféu é maravilhoso. E eu quero você terminando essa temporada conquistando o seu troféu. Eu quero isso para você. Eu não vou largar sua mão. Eu não vou te abandonar. Mas eu preciso de você. Eu preciso da variável você entrando em ação. Eu estou aqui. Você está? Me responde isso com resultado. Me responde isso dizendo qual é o seu troféu. Me responde qual é o seu troféu. Você sabe? Se você sabe, me diz qual é o seu troféu e vá conquistar. Fechado? Um beijo grande, enorme para vocês. E eu quero na segunda-feira que vocês me digam qual era o seu troféu e se você conquistou o seu troféu nesse final de semana. Fechado? Final de semana é todo seu. Aproveite sem moderação. Valeu? Beijo grande. Fui. Arrebentem. Conquistem o seu troféu.